Olá, estamos iniciando mais um episódio do Podfametro e hoje eu estou recebendo aqui o Dr. Sileno e nós vamos falar sobre o envelhecimento populacional e como que o curso de medicina da FAMetro trabalha essa unidade curricular no âmbito das suas práticas pedagógicas. Seja bem-vindo, Dr. Sileno, e obrigado por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço o convite, é muito bom ter um espaço assim para falar sobre envelhecimento, ainda mais no currículo médico, algo que é super importante também. Certo. E compartilhando com você que acompanha o nosso Podfametro, o Dr. Sileno, ele é graduado em Medicina pela Universidade do Estado do Amazonas, ele fez residência em Clínica Médica pelo Hospital das Clínicas em São Paulo, também fez residência em Geriatria, não é, doutor? Também no Hospital das Clínicas e é doutor em Ciências pela USP. Então nós estamos aqui diante de um profissional altamente qualificado e vamos falar sobre a temática do envelhecimento populacional. O Dr. Sileno, além de ter toda essa qualificação, ele é docente do curso de Medicina da FAMetro. Dr. Sileno, quando nós trouxemos essa pauta, para discutir sobre o envelhecimento populacional, a importância da saúde do idoso, uma situação que nós primeiramente precisamos compreender é como que a sociedade brasileira, por exemplo, ela vem nesse processo de desenvolvimento, desse processo demográfico ao longo dos últimos anos. Eu acho que esse talvez seja o primeiro indicador. E dentro dessa temática, como é que o senhor visualiza essa questão do envelhecimento populacional e o impacto disso na saúde? Certo, isso é uma preocupação que a gente tem já há alguns anos. O Brasil vem realmente transformando a sua pirâmide etária. A gente fala que existe uma transição demográfica, de estar aí prestes a receber resultados desse censo desse ano e muito na expectativa, principalmente como está sendo esse envelhecimento, porque em 1970 a gente tinha uma pirâmide com uma base muito alargada de muitos jovens e adolescentes e poucos idosos. A gente já viu essa mudança aí a partir dos anos 2000, que a pirâmide começa a ter uma forma de barril, com uma população adulta muito presente, já aumentando o número de idosos. E existe uma expectativa que até 2030, 2040, que essa pirâmide se inverta. Certo. Ou seja, a gente vai ter mais idosos, mais pessoas acima de 60 anos do que crianças e adolescentes menores de 14 anos. E, doutor, e essa questão dessas perspectivas e dessa transição demográfica, ela se deve ao quê? O que impacta ou influencia para que esse processo de desenvolvimento das pessoas leve a uma expectativa de vida maior em relação a décadas anteriores, por exemplo? Primeiro, eu acho que sem dúvida, há uma redução da natalidade, isso é uma evolução como sociedade, as pessoas cada vez menos têm filhos. Entendi. Então, por exemplo, meu avô teve 16 filhos, eu sou um pai de 2 crianças. Eu não quero passar de uma, que é só uma que eu tenho. Exatamente, então eu já estou ali também encerrando. Então, existe toda essa consciência populacional de redução de número de filhos, E também existe a maior longevidade, A cada ano que passa, a população brasileira tem uma expectativa maior, a gente já beira aí os 80 anos, principalmente relacionado às mulheres, pelo avanço da medicina, pelo conhecimento da população de adquirir hábitos saudáveis que são compatíveis com a longevidade. Então isso tudo já faz essa pirâmide começar a se inverter, E a gente ter cada vez mais esse envelhecimento populacional, e isso é discutido em todos os âmbitos da nossa sociedade, Aqui a gente vai falar um pouquinho de saúde, mas certo. Existe toda uma preocupação com previdência, com empregos, com a parte financeira. Porque, por exemplo, se a gente considerar o fato previdenciário, nós vamos ter menos jovens financiando do que o inverso. E isso impacta, de fato, no orçamento público. Então, não tem como a gente não pensar nessa forma. E aí leva um outro contraponto. Como que se pensam a partir dessa realidade, e aí a gente tem o censo para dar esse suporte, do ponto de vista das políticas públicas para a saúde? Como é que isso reflete no campo da medicina, por exemplo? Então, a gente tende a pensar, que realmente a gente tem o quê? Uma redução das doenças agudas, que a gente chama, das doenças, por exemplo, infecciosas. Certo. Hoje a gente evoluiu nos últimos 100 anos com tratamentos, então, de parasitose, de malária, de dengue. Hoje a gente consegue controlar mais essas doenças, que a gente tinha muita mortalidade em relação a isso. E a gente tem um boom, uma explosão de doenças crônicas.
ou seja, hipertensão, diabetes, dislipidemia, obesidade. Então as pessoas têm muito essas doenças, existe controle, mas não tem cura. Doutor Sileno, e dando sequência, qual é o impacto, né, até para o público que nos acompanha, que o envelhecimento, né, dessa população causa no setor da saúde? Embora nós saibamos que nossa estrutura de saúde pública ela tem uma série de situações que precisam ser repensadas, né? A gente acabou de sair, ou nem posso dizer ainda se saiu, né, da pandemia do Covid-19, que deixou isso muito explícito, tanto na iniciativa privada quanto pública. Qual é o impacto desse envelhecimento no setor de saúde? É muito grande, né? Hoje em dia a gente tem que estar preparado para cada vez mais atender pessoas idosas. Então, independente da especialidade, né? E aí aqui, por exemplo, não sou só eu como geriatra que vou atender idosos, né? O cirurgião vai operar mais pacientes idosos, o ortopedista vai cuidar mais de doentes idosos e por aí vai, ginecologista, cardiologista, tem consultórios cheios de pacientes idosos. O médico generalista também, que é formado na faculdade de medicina, tem esse desafio. Então, a gente precisa estar preparado, né? O que a gente viu muito na pandemia é que realmente, por exemplo, afetou mais doentes idosos e a gente tinha o desafio, né, de não só tratar a Covid-19, mas de compensar, né, ou de manejar também as doenças crônicas que se descompensavam com a Covid. Então, a pressão que piorava e às vezes não estava tão bem controlado, um diabetes que não estava tão bem controlado, que descompensava. Então, esse foi um grande desafio que a gente teve, que a gente está tendo e que a gente vai ter para os próximos anos. E aí o senhor colocou uma situação bem interessante, que é estar preparado, o profissional da medicina, o profissional médico. E dentro dessa questão, como é que o curso de medicina da FAMetro tem atendido essa realidade, uma vez que é uma área um pouco mais específica do campo da medicina? Isso, eu acho que vem muito bem, né? Desde a concepção do curso, a gente foi convidado para também montar essa disciplina, né, que a gente dá aqui na FAMetro no 6º período, que é a saúde do idoso, né? Então, a FAMetro vem com esse modelo curricular novo, que já inclui, já tem essa preocupação, né, de lidar com o paciente idoso, e a gente já tem práticas desde o início da faculdade, mas isso vem de uma maneira mais robusta a partir do 6º período, que ele já tem um embasamento. Queira ou não, o idoso é um paciente complexo, né, que tem várias doenças, então até para a gente abordar isso, a gente já precisa de um aluno mais maturado, né? E a FAMetro vem com essa preocupação, não à toa é a única faculdade da medicina que tem no currículo saúde do idoso com atividades práticas e teóricas já no 6º período da medicina. E sendo a instituição que oferece isso no campo da medicina como uma inovação pedagógica, acaba que sendo um diferencial, não é isso? Sim, exatamente, porque quando esse aluno vai chegar no estágio, e existe também o estágio em saúde do idoso, a gente ainda não chegou, que a gente ainda não está na pré-turma, é um estágio previsto para o último ano do curso, ele já chega mais preparado, né? Porque, como eu falei para você, independente de onde ele estiver, ele vai atender o paciente idoso. Então, ele está ali no pronto-socorro, ele não está na disciplina de saúde do idoso, mas ele tem uma base e ele está atendendo um idoso de 65 anos, de 80 anos, que caiu, fraturou o quadril, vai precisar fazer uma cirurgia. Então, ele tem noção um pouco das particularidades, que existe particularidades, né, que a gente vai abordando no idoso, e ele consegue ficar muito mais confortável de atender esse paciente que é complexo. Interessante que, em se tratando dessa unidade curricular no curso de medicina da FAMetro, então acaba que essa formação do aluno ela vai ficar mais completa, uma vez que ele inicia com práticas lá do início do curso, né, nas disciplinas, né, que ele vai trabalhando semestre a semestre, unidade por unidade, e esse conhecimento se consolida ali no 6º período na unidade específica, e lá no final do curso ele também já vai consolidar com a formação mais completa. E esse profissional acaba sendo um profissional mais humano, mais entregue,
dentro dessa perspectiva e como que isso reflete lá na atuação do mundo do trabalho desse profissional? Essa é a expectativa que a gente está criando, que esse profissional seja mais preparado, né? E aí vou te falar por experiência própria. Eu, na minha faculdade, na minha formação, na UEA, apesar de ter tido um ótimo currículo, eu não tive a oportunidade de estudar o envelhecimento como disciplina básica ali na minha faculdade. Eu fui aprender isso na residência médica, tive que ir para fora da cidade, formei em São Paulo, né? E ali enxerguei e vi a importância de se estudar e de se ter, né? Hoje em dia as escolas médicas que vêm surgindo e reformulando o currículo pensam também nessa parte do envelhecimento, justamente por todo isso que a gente conversou até aqui, né? Dessa transição demográfica e tudo. Então, esse profissional, ele já vem mais preparado, né? Então, ele sai, por exemplo, do curso, para onde ele vai? Ele vai ali atender, às vezes, na unidade básica de saúde, né? Ele pode ir para o pronto-socorro. E o que tem ali? Tem muito idoso. Tem verdade. Muito idoso, ou para manejar as doenças crônicas, né? Por exemplo, numa estratégia de saúde da família, que é uma porta de entrada grande para profissionais que saem do curso de medicina, né? Ainda sem residência. Ou, por exemplo, para dar plantões, né? Em hospitais de doentes agudos, que recebem muito idoso. Então, a gente brinca um pouquinho, né? Aquela ficha do idoso que ninguém quer, né? Que às vezes o idoso é mais complexo, demora mais. É mais resistente. Então, esse profissional da FAMETRO, a gente tem a expectativa que ele vai lidar com naturalidade do mesmo jeito que ele atende um paciente adulto, porque ele vai ter uma formação melhor. Certo. E aí, esse profissional médico, qual é a importância da promoção da saúde? Porque uma coisa é você trabalhar, né, até para o público entender melhor, como que ele atua de fato. Mas o profissional médico fazendo a promoção da saúde do idoso ou as orientações, qual é a importância disso, uma vez que, na maioria das vezes, por exemplo, nós temos a dificuldade do contexto familiar, que não tem aquela compreensão, não sabe lidar, não tem as habilidades necessárias do ponto de vista do comportamento para lidar com aquela situação. Como é que o profissional médico tem esse impacto, ou qual é a grande importância disso? Esse é um tema fundamental que a gente trabalha com os alunos, né? Primeiro, essa parte de promoção de saúde, de prevenção de doenças. A gente fala que o envelhecimento ele é muito heterogêneo. Então, muito diferente da criança, e muitas das vezes a gente como profissional geriatra não gosta dessa comparação, né? O idoso, ele é muito heterogêneo. A criança é mais homogênea, ou seja, eu sei com que 6 meses ela senta, com 1 ano ela vai andar. Ah, sim. O meu idoso de 80 anos, se eu falar para você que ele tem 80 anos, você não sabe. Eu tenho que ter um pouco mais de informação para definir para você imaginar, né? Uhum. Então, a gente trabalha muito essa parte. Eu posso ter 80 anos que está acamado, que está doente, que está frágil e dependente de alguém, mas eu posso ter 80 anos que está aí correndo maratona, fazendo tudo, viajando. Então, esse é o desafio, né? E é o desafio também que a gente tem como sociedade, né? E das famílias entenderem. O que a gente... Outro ponto importante que a gente trabalha, que é o preconceito com a pessoa idosa. Né? Então, a gente lida com esses alunos que, a partir de uma avaliação que eu vejo que o idoso é independente e autônomo, que ele é capaz de tomar suas próprias decisões. E às vezes a gente fica, né, vendo famílias com preocupações excessivas, que meu pai não pode fazer isso, minha mãe não pode fazer aquilo, e ele é apenas um idoso, mas ele tem toda a autonomia para tomar a decisão que ele queira tomar na vida. E isso acaba gerando conflitos, né, no contexto da família, porque ser idoso não significa que ele está sujeito à autoridade de um filho, de um irmão ou de outra pessoa. E é o que a maioria das vezes acontece, não é isso? Exatamente. Aí é tema para outro podcast inteiro. É, né? Verdade, é verdade. Mas é realmente isso. Então, por exemplo, o que a gente trabalha? Um outro tema super importante, basal, que a gente trabalha, que às vezes as coisas são atribuídas ao envelhecimento que não são. Por exemplo, vou te dar um clássico. A minha mãe tá caduca. Mas isso faz parte, é assim mesmo, o idoso, 85 anos, está esquecendo, é a caduquice e tal. Não existe isso. Não, existe o envelhecimento normal, que não é desse jeito. A pessoa pode envelhecer bem
com todas as suas cognição, né, habilidades cognitivas preservadas, mas isso é um envelhecimento patológico, é um envelhecimento de doença que a gente precisa fazer o diagnóstico. Entendi. Então, às vezes, as famílias retraem esses idosos achando que é normal do envelhecimento e não levam, não procuram, né? Outro exemplo clássico é a depressão, por exemplo, no idoso. A gente viveu, a pandemia é um exemplo clássico de isolamento social e como o humor afetou a vida dos pacientes idosos. E às vezes a família fala, não, ele está mais calado, é do envelhecimento mesmo, faz parte não, às vezes é uma doença, são excluídos, né? E muitas vezes a gente deixa de diagnosticar e de tratar doenças, principalmente da saúde mental, que são totalmente reversíveis, né, como a depressão. Entendi. E então, partindo de toda essa situação que o senhor colocou aqui, dessa importância do cuidado e da promoção à saúde do idoso, então hoje nós podemos dizer que nós vamos viver um momento de replanejamento. Por que eu digo isso? Nós estamos no ano do censo, né? E esses indicadores, eles vão ser determinantes para que políticas sejam pensadas e estruturadas para atender essa população mais idosa e até porque saber se vai ter um aumento dessa população que vai precisar de mais recurso público, porque os jovens vão ser em menor quantidade. Então isso tudo a gente está vivendo hoje em 2022, por exemplo. Com certeza, com certeza. Por exemplo, a região norte, tradicionalmente, aqui no Amazonas, ele envelhece um pouco depois da região sul-sudeste. Então a gente vai ter, já tem e vai ter com esse censo que a população sul-sudeste é mais idosa do que aqui no norte. E por que, doutor, teria essa distinção regional? E vai muito daquela questão lá atrás, de cultura, de natalidade, né, de desenvolvimento de saúde e tecnologia, que queira ou não, sul-sudeste está mais na frente que a gente. Claro que com a internet e a tecnologia isso tem sido mais equiparado, mas são consequências de muitos anos, às vezes, de distanciamento, né? Então, a gente vai ter isso. Um exemplo clássico de políticas públicas, assim, muito fácil de mostrar. A gente tem aqui na cidade os CAICs, que são os Centros de Atenção Integral à Criança, Sim. E a gente tem os CAIMs, certo. Que são os Centros de Atenção Integral à Melhor Idade, não gosto muito desse termo, mas são para os idosos. Certo. Nós temos 15 CAICs. E 3 CAIMs. Nossa, olha a diferença. Olha a diferença do cuidado muito com a criança, né? E poucos centros para a pessoa idosa. E a gente falou de transição demográfica, que a gente vai chegar aqui 10, 15 anos, e isso está batendo na porta, né? Sim. E o censo vai ajudar a dizer isso para a gente, que daqui a pouco a gente vai precisar de 15 CAIMs. Inverter o processo. Ou, no mínimo, equiparar. Até porque, como o senhor colocou, a taxa de natalidade ela mudou. Exatamente. Anteriormente eram 10, 12 filhos, hoje é 1, 2, 3 no máximo, né? Exatamente. E essa população idosa demanda muito mais que essa população infantil. Não que não precise, claro, e a gente está projetando crianças para envelhecer bem lá na frente. Com certeza. Mas hoje em dia, né, se você pegar demandas ambulatoriais, a população idosa tem muito mais doença, usa muito mais remédio, interna mais, morre mais. Então, há de existir todo um planejamento em cima dessa população. E aí a gente não tem como fugir do planejamento governamental. Por exemplo, quando a gente pensa no SUS, que ele tem a estrutura da atenção preventiva, né? Atenção primária ali que da começa... atenção básica. Da atenção básica no âmbito municipal, que passa para questão mais intermediária com atribuições da área estadual. Então, todo esse planejamento público ele precisa ser pensado para que a gente tenha uma sociedade aí de uma certa forma administrada, né, de uma maneira mais coerente com a realidade, não é, doutor? Exatamente. A prevenção primária é fundamental, né, que fica muito a cargo municipal, e existe a importância da saúde do idoso já inserida na estratégia de saúde da família, que é o modelo adotado na nossa atenção primária aqui no Brasil. E existe também a esfera estadual, que lida mais com média e alta complexidade, né? E aí traz políticas públicas voltadas para esse idoso mais frágil,
e que demanda maiores cuidados, né? E que estão super interligados, por exemplo, com políticas sociais, né? Que a gente vê a mudança na estrutura das famílias, esse idoso cada vez mais presente no lar, às vezes dependente, né? E aí tirando filhas, às vezes, e filhos, né? Que precisam se dedicar no cuidado. Sim. E aí a gente vai tentando com que essas políticas públicas ofertem cuidados para que as famílias consigam se estruturar melhor. Interessante. Doutor, esse é um tema que a gente poderia ficar aqui inúmeras horas falando, conversando, até porque são várias entrelinhas que podem ser discutidas e conversadas e pensadas, mas a partir desse contexto, eu acho que nós conseguimos demonstrar parte desse processo, dessa importância que tem o pensar nesse cuidado do idoso, que nos remete, por exemplo, ao início lá da educação básica, quando a gente tem o cuidado da criança, que é uma tríade, criança, família e sociedade. E com o idoso parte-se desse mesmo conceito, a sociedade, a família e esse contexto que ele vai se desenvolver para que ele consiga ter um envelhecimento saudável, né? E exatamente, uma longevidade. Né? Exatamente, e não só, eu falo com meus pacientes, eu falo com os alunos também que o envelhecimento, né, não é só chegar ao 80. A gente não quer só chegar, a gente precisa chegar bem. Sim. Né? Então a gente precisa trabalhar esse envelhecimento e aí a gente fala no campo individual, o indivíduo precisa trabalhar esse envelhecimento desde a sua vida adulta, e a gente fala de atividade física, boa alimentação, até para o campo mais coletivo, em termos de políticas públicas, em termos de especialização e conhecimento desses profissionais de saúde que estão saindo. Né? Essa formação precisa ter esse olhar voltado ao envelhecimento, e aí a gente vai discutindo isso em várias esferas. Tá certo. Doutor, muito obrigado por ter compartilhado conhecimento, passou rápido, informação, né, aqui com a gente. Um tema riquíssimo, que eu acredito que em outros momentos nós podemos trabalhar com outras abordagens, inclusive sobre pautas um pouco mais específicas. Exatamente. Mas a gente fica por aqui. Esse foi o nosso Podfametro de hoje. Eu queria agradecer todos que estão nos acompanhando, mas cabe destacar, e eu sempre digo isso, que esse Podfametro ele é um oferecimento do Centro Universitário Fametro, que é a instituição que mais cresce na região norte. Fique ligado nos próximos episódios. Nos vemos até daqui a outras semanas.